Bastidores do Sucesso, por Silvia Simone. Sou eu. Eu nasci em Belém, comecei do zero, sem caminho pronto, sem garantia, sem coragem. A vida me pôs desafio e eu precisei ser forte pelos meus filhos. Criação dos filhos. Trabalho até hoje no mercado imobiliário há mais de 20 anos, mas o sucesso não veio só com conquista, ela também veio com perdas. Final de dezembro, eu perdi uma filha e hoje, com 57 anos, eu sei que a vida tem que continuar. Estou fazendo uma faculdade de Direito e todo o sucesso, ele vem com histórias que é contada por trás dos bastidores. É por isso que eu estou hoje criando esse podcast Bastidores do Sucesso. Bastidores do Sucesso existe um momento que ninguém vê. Antes do sucesso e antes do aplauso, existem os bastidores. E ali o que acontece, as decisões difíceis, as quedas, as dúvidas e principalmente as escolhas que mudam tudo. E é exatamente o que a gente vai mostrar aqui. Eu sou Silvia Simone e este é os Bastidores do Sucesso. Bastidores do Sucesso, por Silvia Simone. Agora, gente, eu vou apresentar minhas convidadas. Eu vou começar aqui pela Cássia, né? Cássia Lara. Ela é maquiadora, visagista, especialista em beleza para noivas, mais de 500 noivas atendidas. Mais do que conhecer, ela conhece mais de casamento do que a própria Gretchen, né? Vou contar um pouco da história da Cássia. Hoje, a nossa convidada, ela não trabalha só com maquiagem. Ela trabalha com reconstrução de autoestima, de dentro para fora. A história dela não começou no brilho, começou no momento difícil, com depressão e síndrome do pânico. E um ambiente que não fazia mais sentido. E foi justamente ali, quando tudo parecia confuso, que ela encontrou na maquiagem um caminho. O que começou como um refúgio virou um propósito. E hoje ela transforma a vida de mulheres em um dos dias mais importantes da sua vida. Com vocês, Cássia Lara. Obrigada, Silvia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Odila Oene, conhecida como Odilinha, nasceu em Santos em 1946 e fundou um famoso buffet de gastronomia, Odila Oene. Gastronomia, certo, né? E ela vai ser homenageada através da sua filha, Cíntia Oene. Vou falar um pouco da história da Odila. Tem histórias que começam grandes, tem histórias que começam na necessidade do silêncio dentro de casa. A nossa convidada de agora começou assim, fazendo salgadinhos de forma simples para ajudar o marido, sem imaginar onde aquilo ia chegar. Mas a vida tem o seu marco e o dela veio em um momento especial, a festa de 15 anos de uma filha, que não foi só uma comemoração, foi o início de algo muito maior. O que era caseiro virou referência. O que era necessidade virou tradição. Hoje, ao lado da filha Cíntia, ela comanda um negócio que atravessa gerações, levando sabor, cuidado e fazendo parte de momentos que ficam para sempre na memória das pessoas. E quando a gente fala de qualidade e de tradição e de história construída, a gente fala de Odilinha Oene. Obrigada, Silvia. É um prazer estar aqui nesse primeiro programa e falar sobre noivas, sobre coisas alegres e esse bate-papo com você. Obrigada. Oh, uau! Cíntia, eu vou começar com você, tá? Cíntia, qual foi a decisão mais louca da sua mãe que hoje você olha e pensa, foi ali que tudo começou? Eu acho que talvez... Não sei se tudo começou, mas a decisão mais, assim, que ninguém acreditava foi quando ela comprou essa casa da Afonso Pena para fazer
o buffet, a sede do buffet, porque até então já existia há muito tempo, mas eram casas alugadas, menores, né? Aquela era imensa, né? Então foi um susto. Foi? Nossa, eu imagino a situação, né? Muito bom você ter uma mãe empreendedora, né? Sim, sempre foi, sempre foi. Agora eu vou fazer uma pergunta para a nossa convidada, Cássia Lara. Cássia Lara, né? Cássia, me conta uma coisa. Qual foi a noiva que você olhou e pensou, essa mulher vai mudar a vida dela hoje? E não era só pelo casamento. Teve alguma noiva? Ai, pergunta difícil. É, Então vamos para a próxima. Tá. Já teve alguma noiva que sentou na sua cadeira insegura e saiu de lá irreconhecível até para ela mesma? Sim, sim. Eu pego algumas noivas que são muito inseguras, né, em relação à maquiagem. Algumas já tiveram traumas, então elas chegam lá com medo, né, de não se reconhecer, medo de não gostar da maquiagem ficar pesada demais, enfim. É comum pegar noivas que têm bastante insegurança nisso. E aí quando elas se olham, né, e vê aquela emoção dela, saber que eu consegui superar as expectativas, isso não tem preço. O marido dela deve pensar assim, meu Deus, foi a mulher mesmo que eu escolhi? Ela transforma a mulher de um jeito, né? Na verdade, a maquiagem, ela acaba tendo uma transformação, porque, né, quando a gente maquia, a gente acaba tirando aquele ar de cansaço, então a gente esconde olheiras, mas acho que o mais importante é você não mudar quem a pessoa é. Ela precisa se olhar e se reconhecer. Porque senão não faz sentido. Então, para aquela noiva, ela tem que se reconhecer. Se para ela uma maquiagem mais marcante faz ela se reconhecer, ótimo, mas tem noivas que não, que elas querem algo mais suave. Então, isso é muito relativo, né? Eu falo que o mais importante é ela se reconhecer e estar feliz com o que ela vê no espelho. E é legal, esse é o verdadeiro profissional, né? Porque tem profissional que a gente, eles querem impor o estilo deles, né? Por isso que a pessoa sai de lá e não gosta, né? Exatamente. Mas o verdadeiro profissional, ele vê exatamente qual é a necessidade do cliente dele, né? Para que ele seja feliz e fidelize, né? Exatamente, eu acho que esse é um dos grandes desafios, é você procurar ouvir e entender o que aquela noiva quer. Muito bem. Muito bem. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para a Cíntia, tá? Agora me diz com sinceridade, sua mãe sempre quis estar onde está certa ou ela fazia o que precisava ser feito para dar resultado? como uma boa espanhola, ela quer ter razão. Deve ser incrível. Eu acho que eu sou essa mãe. Quando eu estava formulando essas perguntas, eu fiquei imaginando as minhas filhas respondendo, né? Aí eu falei assim, gente, eu sou assim. A minha filha fala assim, mãe, você tá certa. Mas é exatamente isso. Muito bem. Agora eu vou fazer uma outra pergunta quebra-gelo para Cíntia. Vamos tentar aqui. Olhando para todas essas mulheres que passaram por você, o que a maioria delas esconde, mas você enxerga na hora? É quebra-gelo. Ai. Que ela esconde? A maioria, né? Às vezes uma insegurança. Eu acho que às vezes nem ela mesma sabe o quão bonita ela é. Eu acho que é isso, sabe? Às vezes a correria do dia a dia, a falta de tempo. Então, eu acho que quando ela se vê maquiada, eu não falo não somente noivas, né? Porque eu atendo mulheres, né? Para diversas ocasiões. Então, quando eu pego ali uma mulher, né, que tem a vida corrida, que é mãe, e que tá sem tempo de se cuidar, e aí ela se vê naquele momento, isso é maravilhoso. Dá um diferencial, né? É muito bom. Eu imagino isso. Realmente, quando a gente vai, né, num salão, que a gente começa a se arrumar, a gente sai de lá
uma autoestima tão grande, né? Um cabelo arrumado, a gente sai até balançando o cabelo, parece outra pessoa, né? É muito bom. É muito bom. Quando eu convidei a Cássia, eu falei, Cássia, é muito bom o teu trabalho, não foi? É muito Aí bom. você colocou um coraçãozinho, porque eu fiquei imaginando isso, né? É. Agora uma pra Cíntia. É a última do quebra-gelo, tá bom? Tá bom. Teve alguma decisão dela que você, como filha, pensou, mãe, você tá ficando maluca. Mas depois você teve que engolir e admitir que ela estava certa? Acho que não. A gente sempre esteve junto, então a gente é muito parceira, né, nas decisões. Ela pergunta tudo para mim, a gente participa muito juntas. E como aconteceu tudo muito naturalmente, a coisa foi evoluindo automaticamente, não teve assim algo muito Espetacular. chocante, assim, que a gente tivesse que divergir. Então agora a gente já começou a entrar no nosso programa, já quebramos o gelo, já entramos em perguntas que muitas vezes parecia ser difícil de responder, mas é exatamente isso. Eu quero saber o que acontece por trás dos bastidores do sucesso. E para mim, vocês duas, você com a sua mãe, são duas bem-sucedidas empreendedoras, e Cássia também, que eu sou fã de carteirinha. Obrigada. Tá bom? Cíntia. Rapidinho, hein, Cíntia? 10 segundos. Brincadeira, é só para quebrar o gelo. Qual foi a pior decisão que você viu ela tomar que quase fez tudo desmoronar? Nenhum. É isso que é uma mulher segura. Você viu ela pensar em desistir de tudo? Não. Muito bem. Se amanhã você perdesse tudo, sem dinheiro, sem estrutura, qual seria o seu primeiro passo nas próximas 24 horas? Começar tudo de novo. Esse é o empreendedor. O empreendedor, ele busca solução. Eu falo que ele é o Fênix, né? Sim. Ele se reconstrói. O verdadeiro empreendedor, né? Agora eu vou para Cássia. Tem que ser rápido, Cássia. Vamos ver se tu consegue. Qual foi a pior decisão que você tomou que quase fez tudo desmoronar? Eu queria dar conta de tudo sozinho. A gente aprende muito, né? Eu aprendi muito com a Bíblia, né? Que tinha um personagem que ele queria fazer tudo. Aí o sogro dele chegou e falou assim, não, calma aí, não é assim. Você tem que saber delegar. Uhum. E a gente muitas vezes não quer delegar, porque acha que o próximo não vai ter condição de fazer. E você tem muita gente capaz para te ajudar, né? E é realmente. E foi bem difícil eu ter tomado essa decisão de delegar. Eu li um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, né? E ali ele coloca a situação tipo assim, tipo um jogo da velha, né? Então você começa como empregado, acho que é empregado, autônomo, empreendedor e investidor. Você mudar de empregado para autônomo não é uma questão de você só mudar, é uma questão interna. E o autônomo, ele acha que pode fazer tudo sozinho, né? Aí você mudar de autônomo para dono também é difícil, porque você tem que delegar. Eu também, logo no começo da imobiliária, eu queria fazer tudo. Eu achava que eu tinha que fazer tudo. E eu entendo que que você passou, porque essa mudança, ela é interna, né? Você pensou em desistir em algum momento? Olha, talvez não a palavra desistir, mas desanimar, sim, muitas vezes. Se amanhã você perdesse tudo, dinheiro, estrutura, qual seria o seu primeiro passo nas próximas 24 horas? Olha, acho que a única coisa que a gente não perde, né, é o nosso conhecimento e o que a gente sabe fazer bem feito. Então é recomeçar. Coragem. Coragem, né? Essa é a palavra certa para o empreendedor. Uhum. Eu estou muito orgulhosa de ter vocês aqui, viu? E para mim está sendo aquele char de ânimo. Cíntia, eu quero que você responda não para mim,
tá bom? Não para mim. Eu quero que você responda para sua mãe. Se você tivesse que dizer para ela o que realmente custou chegar até aqui, o que você diria? Custou muitas horas longe da família, custou. É isso que você quer que eu responda? Então, vamos lá. É exatamente isso, né? Custou muitas horas longe de casa, muitas festas da escola que ela não pôde ir, apesar de que a gente já era mocinha, né? Eu brinco com ela que eu falo que ela viveu a vida ao contrário. Ela, até os nossos... Eu tinha 13, a Simone fez 15. Ela não tinha essa vida, né? Ela aproveitava, todo final de semana a gente viajava. E de repente, com 30 e poucos anos, ela começou a fazer sucesso e a ter essa agenda mais complicada, mas ela trouxe as filhas para perto dela para ficarmos juntas, e enquanto ela pôde, enquanto ela conseguiu, ela trabalhou em casa. Que legal. E se você tivesse que proteger sua mãe de alguma dor que ela viveu, qual seria? Seria agora, na idade que ela tá, que ela faz 80 anos agora, e lidar com as limitações, né? Isso é muito difícil. Deve ser difícil para ela, né? Tá sendo muito difícil. Então, essa seria a coisa que eu não gostaria que ela estivesse passando, mas... É a vida. É a vida. Eu falo que é da vida, né? É da vida. Muito bem. Agora eu vou fazer a pergunta para Cássia. Agora não é sobre técnica ou maquiagem, tá bom? Eu quero que você me responda de mulher para mulher. Tá parecendo aquele Marisa. De mulher para mulher, Marisa. Qual foi o verdadeiro preço que você pagou para chegar onde chegou e que ninguém imagina? Ai, verdadeiro preço? Ai, que pergunta difícil, peraí. Porque a sua história, Cássia, é bem difícil, né? O teu início, assim... Então, porque o que acontece? Eu entrei na maquiagem não porque eu sonhava em ser maquiadora, né? Então, eu trabalhava em outra área e eu comecei tarde já na maquiagem. Então, muitas pessoas às vezes até falam assim, nossa, mas tá tarde para começar, né? Mas eu não. Eu falei, não, eu preciso recomeçar, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu acho que... Não sei se tem a ver com o que você perguntou, né? Tem sim. Tem? É isso mesmo. Você pagou um preço para estar onde você tá, né? E foi isso, é continuar. Continuar, não desistir. Porque eu fico tentando colocar o preço, né? Que preço que eu paguei? Deixa eu... Alguma coisa, Ela, por exemplo, a mãe dela, ela muitas vezes deixou de ir em festas de escola, né? Você ainda, veja bem, você ainda faz a noiva antes da festa, né? Isso. No caso dela, você imagina que pra gente começa o trabalho de manhã, né, fazendo, aí vai a festa inteira, quando tá todo mundo se divertindo, a gente tá ali no maior ralo. E aí, quando termina, a gente tem que desmontar tudo para voltar para casa. É uma mudança para ir, uma mudança para voltar, né? Isso é verdade. Então, a gente chega em casa sempre 6 horas da manhã, né? É uma vida muito pouca. Então, assim, é um sacrifício. Isso é verdade. Em prol do... Então, o que você... Por exemplo, você para fazer uma noiva, às vezes a noiva é 7 horas da manhã em Juqueí. Aí você tem que sacrificar o final de semana da família. Isso mesmo. Realmente, o preço que a gente paga são muitas horas de trabalho. Eu amo o que eu faço, mas a gente cansa, óbvio, né? Então, são muitas e muitas horas de trabalho. A gente começa muito cedo. Então, é muita responsabilidade.
Então eu acho que é mais isso, é o cansaço, ficar longe da família, porque normalmente a gente atende noiva final de semana, né? Às vezes eu tento falar contigo, nem consigo, né? Porque eu falei, acho que a Cássia deve estar... É uma correria, né? Porque não é só você maquiar, é o dia dela, né? Então é um dia especial para É a um noiva, dia né? especial, É concentração, né? Não dá para ficar vendo celular. Não. Então, assim, são muitas horas ali com ela, né? Muitas pessoas imaginam assim, nossa, mas é algo fácil, né? Só uma maquiagem, não é. Tem toda uma preparação antes, a gente passa o dia com ela. E é o dia mais especial Mais da vida dela. especial. Imagina, ela sonha com esse dia. É. Toda noiva sonha com E o muitas dia. vezes elas estão emotivas, que nem sábado agora eu peguei uma noiva muito emotiva. Então eu tenho que estar ali dando um suporte pra Você é ela. psicóloga? Não, Tem que ser. mas a gente Agora tem que vai. ser. Mas eu acredito que eu sou um pouco porque eu tenho muita paciência para lidar, né, com pessoas, para lidar com pessoas que estão muito ansiosas. Então eu me coloco muito no Às lugar. vezes chora depois da maquiagem pronta. Sim, aí você tem que refazer. sábado agora a noiva recebeu uma surpresa do noivo e ela Desabou. chorou muito, né? Mas graças a Deus a maquiagem ficou intacta. Não é? Mas assim, Que maquiagem é essa que ela usa, né? é, Ficou intacta. e ela resiste bem à emoção, né? Mas eu acho que o preço é isso mesmo, são muitas horas de trabalho, cansaço, aquelas coisas que ninguém vê. A pessoa só vê lá o resultado, né? Vê só o glamour, né? Mas é por isso que nós estamos nos bastidores do sucesso, Aham. né? Teve algum momento que você se perdeu de você mesmo, tentando dar conta de tudo? Você já até comentou sobre isso. Sim. Como eu tinha essa dificuldade de delegar e dificuldade também, porque quando a gente empreende, a gente é ali sozinha, né? Então, o fato de você ter uma pessoa para te ajudar, eu tinha vários medos, né? Dela não conseguir fazer aquilo que eu faço, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa hoje que cuida da parte do WhatsApp, né? Então, ela que tá ali direto, né? Ela passa para mim algumas coisas, mas ela que tá resolvendo tudo, ela que faz contrato. Então, eu achava que não poderia encontrar alguém que pudesse fazer tão bem feito como eu, né? Essa é a dificuldade de você mudar do autônomo para o dono. Isso. E aí, o que você perguntou mesmo? Se você se perdeu. Sim. E aí, o que acontece? Como eu De tinha você medo, eu tinha medo tanto do financeiro, porque é um investimento também, né, que você tem que fazer para ter uma outra pessoa te ajudando. Ai, gente, hoje eu tô... É isso aí. Qual que é a pergunta mesmo? A pergunta que eu te fiz foi: teve algum momento que você se perdeu de você mesmo, tentando dar conta de tudo? Sim. Então, e aí quase me perdi sim, porque o que acontece? Eu trabalhava o dia todo, então eu chegava em casa e daí ia ter que responder cliente, tanto novas clientes pedindo orçamento, como as clientes já fechadas, porque noiva fecha com 1 ano de antecedência, então são muitas coisas para resolver, né? Então eu comecei a não ter vida, né? Era meia-noite, eu lá no WhatsApp, sem contar a edição de vídeos, né? Ou seja, é muita coisa. Eu falo que empreender, a gente é tudo, né? Qual a sua função? Sou tudo na empresa, né? Coringa. Então eu acho que foi essa parte mesmo. Muito bem. Então esse foi o quadro Quanto Vale Seu Sucesso? Hoje, você não ouviu só histórias bonitas. A gente entrou nos bastidores, onde ninguém vê, onde dói, onde você decide se vai continuar ou se vai desistir. Você, Cássia Lara, Cíntia, contando aqui a história da mãe dela, Odilinha, né? Resolveram continuar. Hoje vocês só não saem dos bastidores, vocês assumem o lugar de sucesso. E o podcast Bastidores do Sucesso, ela tem um presente para vocês. Hoje, 2 histórias, 2 trajetórias. Mas sabe o que vocês têm em comum? Coragem. A coragem de continuar, mesmo quando alguém não está aplaudindo.
Então, eu vou estar dando para vocês aqui uma lembrança desse primeiro programa. Eu estou trazendo aqui para você um troféu Bastidores do Sucesso. Que por Silvia Simone. Obrigada, Silvia. E para você também, Cássia. Para você, o seu troféu Bastidores do Sucesso. Por Silvia Simone. Obrigada. Se você notar, ele é um sonho, né? Parece um sonho de valsa. Porque ser uma empreendedora é transformar sonhos em realidade. E é o que vocês fizeram, é o que nós fazemos, né? Uhum. E para você que está nos assistindo, lembre-se, o sucesso não começa no palco, ele começa nos bastidores. Obrigada.